Para alguns, nível maior, para outros, um nível menor. Mas se formos sinceros conosco mesmo e com Deus, vamos perceber que esse problema está diante de nós. É um fator, é uma verdade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que vão a um hospital, a um local, uma clínica, estão enfrentando problemas psicossomáticos, ou seja, problemas relacionados à alma, emoções, ao coração. Tem um psicólogo que representa a psicologia e ele afirma que o maior problema que essa geração está enfrentando, um problema grave e urgente, é chamado de ansiedade. Ansiedade. E convenhamos, irmãos, a ansiedade, podemos classificar que ela é democrática. Ela pode atingir a todos. Hoje nós vivemos uma geração onde as crianças são ansiosas. Os adolescentes também sofrem com este mal. Jovens, adultos, idosos. Então, este problema está diante de todos. E à luz das Escrituras nós podemos tratar isso. Olhar para a palavra de Deus e buscar no Senhor verdades, fontes que podem nos ajudar a enfrentar isso, a este mal que esta geração enfrenta. Eu quero ler com os irmãos a respeito disso e podemos classificar que uma das aflições da alma é esta tal de ansiedade. A tal de ansiedade. Quero ler com os irmãos Filipenses capítulo 4, versículo 5 em diante. Filipenses capítulo 4. Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito de alguns fatores que podem fazer com que o coração do homem se torne ansioso. Se Deus permitir, semana que vem, estaremos falando sobre como tratar isso, lidar com isso. Hoje, talvez você possa identificar algo na sua vida que foi um dos fatores que, por algum momento, te deixou aflito, te deixou com o coração ansioso. Quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 5, que fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Grave isso. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha a orientação da palavra para que o homem, para que o cristão, para que nós não venhamos andar de forma ansiosa. Por motivo nenhum, por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a orientação do apóstolo Paulo. Perto está o Senhor. Ele já vai confortando, fortalecendo, trazendo consolo ao coração dos irmãos que estavam localizados na igreja de Filipe. A igreja de Filipenses, este povo,
eles estavam vivendo de forma ansiosa. Quando nós olhamos para essa carta, irmãos, nós vamos ver que no capítulo 1, Paulo precisou escrever dizendo que o que estava acontecendo com ele era para o progresso do Evangelho. Era para que o Evangelho se espalhasse. Então, no capítulo nós encontramos um dos fatores que estavam levando as pessoas a viverem de forma ansiosa. Paulo, quando ele escreve esta carta, sabe qual era a condição dele? Paulo estava preso em Roma, algemado em Roma, pelo fato de pregar o Evangelho. Não porque cometeu um crime, não porque roubou algo, não porque foi corrupto, não porque assassinou alguém. Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. E ele tinha um entendimento que o que estava acontecendo com ele era para o progresso do Evangelho, para que a palavra se espalhasse. Então Paulo estava enfrentando um momento difícil, uma circunstância difícil. E convenhamos, irmãos, estar preso por conta do Evangelho, podemos classificar como uma fase difícil, uma circunstância difícil. Uma enfermidade, nós podemos falar que é uma fase difícil quando alguém enfrenta. Talvez problemas familiares, podemos dizer que é uma fase difícil. Paulo estava nesse contexto. Mas agora, no capítulo 4, ele escreve: perto está o Senhor, e não andem de forma ansiosa. Eu olho para esta passagem, irmãos, e eu percebo que existem situações que podem levar o homem a desfrutar, ou aliás, a viver de forma ansiosa. Eu creio que a forma com que eu e você lidamos com as dificuldades desta vida faz toda a diferença. A forma com que lidamos com os problemas que estão ao nosso redor vai fazer toda a diferença se vamos andar de forma ansiosa ou não. E convenhamos, não há como escapar das aflições desta vida. Se formos sinceros, vamos chegar a esse entendimento. Como alguém já disse, que existem situações onde a vida não é um mar de rosa. Há momentos difíceis. Há situações que vamos enfrentar, querendo ou não. Pois a Bíblia nos ensina que neste mundo teremos aflições. Mas o Senhor fala: tem bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então a forma como lidamos com as adversidades da vida, os problemas da vida, vai fazer toda a diferença. Se vamos andar de forma ansiosa, com o coração ansioso ou não. Talvez você esteja ou está enfrentando alguma fase difícil. E a pergunta é: como você está lidando com isso? Como você está lidando? Será que há um clamor no seu coração, como o Tiago nos ensina, para pedir sabedoria a Deus? Pois Deus é generoso, é bondoso e nos concede sabedoria para lidar com as situações? Ou tomamos decisões equivocadas sem uma direção do Senhor, fazendo com que mergulhamos na ansiedade? Então, olhem para essa passagem e vejam, irmãos, que as circunstâncias difíceis podem ser um fator que gera ansiedade na vida de uma pessoa. A forma como que ela lida com isso. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Romanos 8, versículo 28. Paulo, ele enfrentou momentos difíceis, assim como você enfrenta, assim como nós enfrentamos. Mas Paulo, ele tinha uma convicção que o que acontecia com ele cooperava para o bem dele. Paulo olhava para as circunstâncias da vida com a perspectiva da fé, com uma perspectiva de que Deus é soberano. E o que acontecesse com ele, o que de fato
acontecia porventura, ele tinha uma certeza que era Deus permitindo e cooperava para o bem dele. Mas ele olhava para as circunstâncias com uma perspectiva da fé, entendendo que Deus era soberano e é soberano. E agora em Romanos ele fala, 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo ele não usa a linguagem da conjuntura hipotética aqui. Ele não imaginava, ele não somente pensava. Paulo ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção e ele descansava nisso. Ele descansava nesta convicção. Eu sei o que vai acontecer comigo, vai cooperar para o meu bem e para o progresso do Evangelho. Então Paulo descansava nesta verdade, fazendo com que o coração não se tornasse ansioso. Então uma das formas de nós descansarmos em momentos difíceis e não viver de forma ansiosa é nós entendermos que se amamos a Deus e se formos chamados segundo o seu propósito, tudo vai cooperar para o meu bem. Mesmo uma fase difícil, mesmo um momento delicado, mesmo uma circunstância que aos nossos olhos podemos ver é algo ruim, é um problema. Paulo ele tinha essa convicção. Por isso ele fala que o que estava acontecendo com ele no capítulo 1 era para o progresso do Evangelho. Por isso ele fala, perto está o Senhor, não andem de forma ansiosa. Não tem uma vida mergulhada na ansiedade. Então olha para essa passagem, um dos fatores que pode levar uma pessoa em circunstâncias difíceis é a forma como lidamos com ela. Nós precisamos de sabedoria, irmãos, para lidar com os problemas dessa vida. Nós precisamos de discernimento no Senhor para lidar com os montes que se levantam a respeito da nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Aqui nós vamos encontrar outro problema que estava gerando ansiedade naquele contexto, naquela igreja. Versículo 14 fala assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Qual era o problema que Paulo revelou aqui no capítulo 2? Quando ele fala, não andem, aliás, façam todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu olho para essa passagem e vejo, irmãos, que naquele contexto, naquela igreja, e glória a Deus que aqui não há isso, mas naquela igreja haviam problemas de relacionamento. As pessoas tinham problemas de relacionamento, até mesmo no contexto igreja. E por conta disso estavam vivendo de forma, estava sendo um fator que gerava ansiedade. E convenhamos, irmãos, para alguns, problemas de relacionamento geram mais ansiedade do que até mesmo passar por situações difíceis. Quem aqui, por algum momento, já ficou ansioso por algum problema de relacionamento na família, no trabalho, entre amigos, entre vizinhos? Então, olhe para essa passagem e vejo que um dos fatores são os problemas de relacionamento. E Deus nos leva e nos ensina a termos bons relacionamentos uns para com os outros e também para com as pessoas de fora,
para com as pessoas do nosso trabalho, para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com a vizinhança que nos cerca. Deus nos chama como bons cristãos para termos bons relacionamentos. Amém? Então olhamos para essa passagem, haviam pessoas que estavam agindo e gerando contendas dentro da igreja. E Paulo vem orientando para que sejam irrepreensíveis, ou seja, aonde você encontrou erro, busque ajustar o quanto antes, se arrependa. Olhamos para essa passagem também, então vemos isso. Eu pego como exemplo, irmãos, Marta e Maria. Tu conhece a história? Marta recebeu Jesus em sua casa, e Maria, que era sua irmã, quando Jesus entrou, Marta se prostrou nos pés. Aliás, Maria se prostrou no pé de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Marta, a Bíblia nos ensina que ela começou a se ocupar com o serviço, ela começou a ficar inquieta, e a palavra nos ensina que Marta ficou ansiosa e começou a acusar Maria pelo fato dela estar aos pés do Senhor. Então, olha para essa história de Marta e Maria, vemos que Marta ficou ansiosa, mesmo quando Jesus estava em sua casa, porque ela estava distraída com as coisas que no momento não eram necessárias. Ela estava fazendo aquilo que no momento não era necessário. E alguém já, por algum momento, deixou de fazer aquilo que era importante, que era necessário, e procrastinou, ou deixou para depois lembrou que precisava fazer aquilo, e por conta disso ficou ansioso, mergulhou na ansiedade. Esta foi a ocasião de Marta e Maria. Jesus aponta esta situação, que Marta ficou ansiosa, até mesmo na presença do Senhor, até mesmo quando o Senhor estava em sua casa. E a Bíblia nos ensina que Jesus disse: o que Maria havia feito não seria tirado. O relacionamento, vida com Cristo. Então olhamos para essa passagem e vemos, irmãos, que há fatores que podem gerar ansiedade no coração humano. Circunstâncias difíceis, problemas familiares. Sabe o que significa ansiedade na palavra grega? É uma palavra forte. Significa estrangulamento. A ansiedade, o significado de ansiedade no grego significa estrangulamento. Imagine alguém puxando alguém em direção oposta, rasgando no meio. É uma alma sendo violentada, é uma alma sendo afetada, sendo ferida pela ansiedade. Então, por isso que o Senhor nos orienta, segundo a palavra, Paulo orienta a igreja, segundo a palavra, a não andar de forma ansiosa. Talvez você pode olhar para a sua vida e pode identificar este fator que eu não estou mencionando, é um motivo que está gerando ansiedade. É uma fonte de ansiedade na minha vida. Como eu preciso lidar? Como eu preciso tratar? Busque no Senhor sabedoria. Porque a palavra nos ensina para que não venhamos viver de forma ansiosa. E quando não vivemos de forma ansiosa, não desfrutamos da paz de Cristo. De uma vida plena, irmãos. Da vida que o Senhor tem para oferecer nesse tempo. As coisas ao nosso redor podem estar acontecendo não da forma como desejamos, mas no meu coração eu tenho paz. Porque eu não estou ansioso. Porque eu estou com a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o meu coração, que guarda a minha mente em Cristo Jesus. Então, circunstâncias difíceis podem ser um fator, problemas de relacionamento podem ser um fator. Agora eu quero ler no capítulo 3, que Paulo vai nos identificar, vai nos mostrar outro fator que pode ser a causa da ansiedade na vida de uma pessoa.
capítulo 13, versículo 19, que fala assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Que só pensam nas coisas terrenas. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que precisamos pensar nas coisas do alto. Isso é um fato. O texto que nós lemos, acabamos de ler, fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isto que ocupe o vosso pensamento. Mas Paulo identificou que pessoas só pensavam nas coisas terrenas. E por conta disso, estavam vivendo de forma ansiosa. Se eu e você, irmãos, inclinarmos o nosso coração para essas coisas deste mundo, corremos o risco de desfrutar, de viver uma vida ansiosa. As preocupações com as coisas deste mundo podem ser um fator, irmãos. E Jesus nos alerta a isso. O próprio Senhor nos fala a respeito disso. A palavra do Senhor nos fala. Quem, por algum momento da sua vida, por se preocupar com as coisas deste mundo, de forma excessiva, alimentou ansiedade no coração. Existem pessoas, irmãos, que alimentam a ansiedade porque desejam adquirir. Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso obter, eu preciso me enriquecer, e por conta disso vivem de forma ansiosa. Existem pessoas que têm o vício de comprar, irmãos, e até não comprar aquilo, a pessoa ela fica ansiosa. Existem pessoas também que ficam ansiosas e até não comer algo, até não alimentar o pecado da gula, não aquieta o seu coração. Isto é uma verdade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão ansiosas. E as preocupações com este mundo podem gerar ansiedade no nosso coração. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus está falando sobre as coisas terrenas. Mateus 6, capítulo 31. Não andais, pois, inquietos, ansiosos, preocupados, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem que procura correr atrás das coisas terrenas? Os gentios. O versículo continua dizendo: de certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a palavra nos ensina aqui, então, irmãos? Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do que você precisa. Por que ficar ansioso com as coisas terrenas? Se Deus suprirá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que necessitamos, se nós cremos nesta verdade, nós não vamos nos preocupar com as coisas terrenas e viver de forma ansiosa por esse fator. Deus Pai, Ele sabe das suas necessidades. A Bíblia nos ensina que Ele supre as nossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza.
Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos. Deus tem suprido as necessidades desta igreja, irmãos. É graça, é favor. Deus tem suprido as suas necessidades. Hoje você tem uma roupa para vestir, uma casa para morar. Hoje você tem alimento na sua casa. É Deus provendo. Alguém pode pensar, é fruto do meu trabalho. Eu vejo como graça de Deus, como favor do Senhor. Então olhamos para essa passagem e vemos que Jesus nos orienta a não ficar ansioso com as coisas terrenas, com aquilo que nós precisamos. Permanecemos fiéis ao Senhor e Ele tem suprido as nossas necessidades. Buscamos em primeiro lugar o reino dEle, tudo o que nós precisamos, Ele tem nos abençoado em todas as nossas necessidades. Amém? Amém. Eu quero encerrar então essa mensagem dizendo também que a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O que significa isso? O ladrão do passado e o ladrão do futuro. Pessoas ansiosas são pessoas que vivem o passado, lembram do passado e vivem o passado e não conseguem desfrutar do presente. Alimentam talvez a amargura, alguma lembrança que lhe faz mal e não conseguem desfrutar do presente. Olham para o passado e não conseguem viver o presente. Se Paulo ficasse preso no passado, Paulo teria uma vida atormentada, irmãos. Sabe quem foi Paulo? Paulo foi aquele que consentia na morte dos cristãos. Paulo foi um assassino. Paulo matava pessoas. Mas agora em Filipenses ele fala que ele prossegue para o alvo, esquecendo-me das coisas que passaram. Paulo era alguém que não vivia o passado, não era preso no passado. Ele não era crucificado entre o ladrão do passado. Ele tinha esse entendimento, assim como nós também precisamos. Talvez você precisa olhar para o seu passado e fazer uma faxina na sua mente e no seu coração. Perdoar alguém que precisa de perdão, ou pedir perdão àquele que lhe ofendemos, e não ficar preso no passado. Outro ladrão é o futuro. Pessoas vivem preocupadas com o futuro e acabam não desfrutando do presente. O que eu vou fazer no futuro? Vou alimentar, vou adquirir, vou guardar, porque vai que acontece alguma coisa no futuro. Pessoas com os olhos tão somente para o futuro e acabam esquecendo do presente e não vivem o tempo que Deus tem para hoje. Então, eu olho para essa passagem e vejo, irmãos, que nós precisamos lidar com isso. Quem sabe você pode olhar para a sua vida e ver este fator tem sido um motivo que está gerando ansiedade na minha vida. Eu preciso buscar sabedoria no Senhor. Eu preciso buscar discernimento no Senhor. Amém? Eu quero encerrar lendo um texto com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Talvez esse texto, você que entendeu essa mensagem, você pode gravar esse texto. Pode alimentar o seu coração com esse texto. Alimentar a sua mente, a sua vida. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado desta igreja. Amém? Então precisamos lançar sobre Ele
todo nível de ansiedade que tenta permear o nosso coração, todo estrangulamento da nossa alma que tenta tirar a paz do nosso coração. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Esta é a palavra do Senhor. Que seja uma verdade em nossas vidas. Amém?
nos ensina